paz do Senhor Jesus, querido amigo, querida amiga, professores, alunos, seja da onde você estiver nos ouvindo, falando, nós estamos com todo o Brasil e o mundo. Sejam bem-vindos a mais um Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos vamos estudar a revista do quarto trimestre. E neste trimestre estamos tratando sobre o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor, fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Comentarista deste trimestre é o pastor Alex de Melo Cardoso, que é pastor, também conferencista, mestre em teologia, também jornalista, entre outras atribuições, também conferencista e publicou já mais de 15 livros. Nós, semanalmente, estamos publicando os vídeos Foco na Lição para dar subsídio a vocês. Toda segunda-feira ele entra no nosso canal do YouTube. Lá também você pode ter disponível o plano de aula que facilita para os professores que não tiveram tempo para se adaptar e criar o plano de aula para desempenhar melhor a sua função. Queridos irmãos, amigos, nesse instante aqui, com muita alegria, eu quero pedir que você curta, compartilhe, você faça desse momento um momento especial, celebre a palavra, ame a palavra, leia a Bíblia, dê o seu melhor em aula e Deus vai te ajudar sempre a ser um grande e abençoado professor e aluno. Nós estamos nas vésperas do final do ano. Está chegando aí o Natal e também o Ano Novo. Mas eu quero aqui, já em nome da editora Betel, que já está disponível com a sua nova revista, pedir para que você se engaje e junto conosco possa sempre estar participando. Com o seu like, com o seu joinha, mas também com a sua presença, indo à Escola Bíblica Dominical. Vamos tratar nesta lição de número 12, domingo passado, dia da Bíblia, nós então estamos tratando hoje sobre crescimento também. Falaremos sobre o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. É a lição de número 12, que será ministrada neste domingo, dia 17 de dezembro de 2023. O verdadeiro discípulo, ele tem que promover esse crescimento, porque senão não tem como ser um discipulador, ou pelo menos ter em mente aquilo que o Evangelho nos traz. Vamos ao texto áureo que nos diz: E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o, homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem os outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2. Na verdade aplicada, lemos que não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento, até que Cristo venha. Os objetivos dessa lição são 3. Mostrar as credenciais para um forte discípulo, ou um discípulo forte, ressaltar a importância da maturidade espiritual e destacar o crescimento e o compromisso e o crescimento da igreja, com a igreja. Esta é a forma basilar ou pilar que nós utilizaremos propriamente dentro do contexto que nós abordaremos. Os textos de referência que você pode ler na sua casa está baseada por 1 Timóteo capítulo 1, do verso 15 ao 18. Vamos orar nesse instante e nesta feita vamos orar para que os discípulos de Cristo, é o objetivo dessa lição e o motivo dessa oração, esteja disposto a aprender a crescer em seu ministério. Oremos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai, mais uma vez te agradecemos, te louvamos, te rendemos graças e te pedimos, ajude-nos a alcançar aquilo que o Senhor tem a ser alcançado
sobre a vida de todos, meu Pai. Dê-nos a orientação perfeita e que possamos alcançar esta estatura de varão perfeito, de servirmos a Ti no santo ministério e usufruirmos também desta graça para fazermos outros crescerem. Em nome de Jesus é o nosso pedido que fazemos hoje, para todos sempre. Amém. Recomendar segundo o dicionário significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca qualidades de um líder para exercer um ministério recomendado. É debaixo dessa convicção que vamos abordar este tema e conhecer um pouco daquilo que o Senhor tem a nos tratar. Antes de iniciarmos, Pastor Marcos Santana, querido amigo, eu creio que Deus vai falar fortemente no coração e Pastor William Barros vai ser uma oportunidade ímpar. Eu gostaria de pedir que você deixasse o seu comentário também e contribuísse conosco. Pastor Marcos Santana, vamos iniciar então falando das credenciais bíblicas do discípulo cristão. A paz do Senhor, Pastor Paulo, Pastor William, nossos irmãos. Introduzindo a lição de hoje, sugiro iniciarmos fazendo um link entre a verdade aplicada, especialmente essas duas expressões, contínuo aperfeiçoamento, com o texto que encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uma outra versão tem uma parte desse versículo que diz: cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Nós podemos dizer que cada discípulo de Cristo, ele tem uma parcela de responsabilidade na edificação, no crescimento do outro discípulo. Eu destaco estas expressões a partir deste versículo que nós mencionamos: ajustados, unidos, auxiliadores e desempenho funcional. São características de um verdadeiro discípulo que nós encontramos neste versículo. E nós podemos dizer que isso se dá porque todos estão unidos em Cristo e movidos pelo amor. Tópico 1. Credenciais bíblicas do discípulo de Cristo. Irmãos, estas características que nós acabamos de citar do verdadeiro discípulo, elas estão intrinsecamente relacionadas às atitudes que nós estaremos pontuando neste tópico. A partir dos textos de cada subtópico deste tópico, nós vamos enfatizar os seguintes aspectos, respectivamente: reação às Escrituras, dependência ativa e exercício da piedade. Subtópico 1.1, reação às Escrituras. Um dos textos citados no texto desse tópico, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, destacamos essa parte: aceito de todo o coração. Paulo está se referindo às Escrituras, fiel e digna de toda aceitação. A partir deste versículo, sugiro lançarmos a seguinte questão para a classe: como estamos recebendo as Escrituras? Lembremos-nos da parábola do semeador, contada por Jesus,
registrada em Mateus, capítulo 13. Ali nós vemos retratada diferentes reações ou resultados em relação à recepção da palavra de Deus. De novo, como estamos recebendo as Escrituras? Vide Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Irmãos, a vida de uma pessoa que recebe as Escrituras está produzindo erva proveitosa, ou seja, essa pessoa ela está agora como um canal de bênçãos para outras pessoas, ou está produzindo espinhos e ervas daninhas. Eu encerro a contribuição nesse subtópico com as palavras de Jesus Cristo. Notemos que quando ele preparava os seus discípulos para um novo tempo que estava se aproximando, ele disse, João, capítulo 16, versículo 1, tenho-vos dito estas coisas, para que não tropeceis, para que não caiam, para que não se afastem da verdade. E ele encerra esse discurso de instruções no versículo 33, iniciando assim, tenho-vos dito isto. E aí ele fala, para que vocês tenham paz, para que enfrentem as aflições e tenham bom ânimo, tenham coragem. Ou seja, mesmo com aflições, não desistir, não se afastar, não retroceder. Faz toda a diferença como estamos recebendo as Escrituras. Subtópico 1.2, dependência ativa. O texto da lição cita João, capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Palavras do Senhor, que nos remete e reforça o que já tinha sido revelado em João, capítulo 14, versículo 20, quando Jesus disse, estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esta realidade, irmãos, ela deve se expressar em uma vida frutífera. É o que se espera de alguém que tem plena consciência da dependência ativa. Não confunda dependência com indiferença, com inércia. Dependência ativa é uma dependência que nos move àquele que é a fonte de força, do poder e da graça. A título de exemplo, vide, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, sobre o rei Josafá. O texto diz que uma multidão estava vindo contra Josafá. Avisaram Josafá, ele temeu, ele buscou o Senhor, ele apregoou jejum, eles pediram socorro ao Senhor. E o versículo 12 registra a oração de Josafá. Em nós não há força, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Subtópico 1.3, exercício na piedade. O título desse subtópico diz, torna-se forte. E aí eu estava pensando, pastor Paulo, pastor William, mas como um discípulo ele se torna forte? E outro detalhe, por que nem todos demonstram esta característica? Para responder essas questões, precisamos recorrer às Escrituras. Primeiro, eu cito a oração de Paulo em favor dos cristãos em Éfeso, Efésios 1, versículos 18 e 19. Paulo, ele pede a Deus para que os olhos do coração do povo de Deus naquela cidade fossem iluminados, para que eles conhecessem a incomparável grandeza do seu poder para com eles, os que criam, conforme a atuação da sua poderosa força. Depois, Paulo ora de novo pelos Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 16. E ele pede
que eles fossem fortalecidos no interior pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que porque Deus opera em nós, isso que nós acabamos de ver, irmãos, nós precisamos atentar para Efésios, capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. E aí já aponta para uma atitude da nossa parte. Então nós podemos dizer que é na comunhão, é no relacionamento diário, não é algo de um só momento. A ideia aqui desse texto de Efésios 6,10 é: continuem sendo fortalecidos. E aí nos remete à verdade quanto aos exercícios espirituais. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Faça sempre exercícios espirituais. Foi a palavra de Paulo para Timóteo. E nós precisamos atentar para o contexto dessa recomendação de Paulo para Timóteo. Nós vamos ver que do versículo 6 até o versículo 16 desse mesmo capítulo, a ênfase é a relevância do ensino e do estilo de vida para ajudar o povo de Deus. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: seja disciplinado, tenha um coração em sintonia com Deus. Os exercícios espirituais, eles apontam para a nossa devoção e temor a Deus, que se expressam conforme o texto bíblico citado, se expressam em submissão ao controle do Espírito, saber lidar com os sofrimentos e a prática das virtudes do Espírito. Que cada membro do corpo de Cristo seja um agente que promova crescimento, edificação em outros, para a glória de Deus. Amém. Diante de tudo que nós ouvimos, pastor Marcos Santana, o senhor ensinou que existem credenciais a serem obedecidas e que contribuirão para formar discípulos fortes, aqueles que estão dispostos a pagar o preço, são fortalecidos e atingirão o propósito do seu chamado. Nesse instante, pastor William Barros trará o tópico 2, a explanação, falando sobre aquilo que o verdadeiro discípulo, Deus deseja do verdadeiro discípulo, que revele também a maturidade espiritual. Por favor, pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, querido pastor Paulo Ricardo, e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de, inicialmente aqui, lembrá-los que o pastor Marcos Santana já nos trouxe de forma abundante no nosso tópico primeiro sobre as credenciais bíblicas do discípulo cristão, mostrando que ele confia nas Escrituras, depende de Deus e automaticamente se torna forte. Nessa sequência, nós entramos no nosso tópico 2, que vai nos ensinar sobre a maturidade espiritual revelada no discípulo de Cristo que amadurece. Tem uma passagem bíblica que eu gostaria de partilhar com vocês e vai ajudar muito a gente no nosso entendimento. Está em Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou ler com vocês, o Alex vai colocar na tela para todo mundo. Capítulo 3 de Filipenses, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 14 o seguinte: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. A palavra perfeito aqui, ele diz todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. A palavra perfeito aqui, ela no grego é a palavra teleioi. Ela não significa o inerrante, aquele que não erra, aquele que não falha. O significado dessa palavra aqui significa aquele que cresce, aquele que desenvolve dentro do propósito de Deus. Ou seja, perfeição aqui é aquele que cumpre o propósito pelo qual ele existe, pelo qual ele foi criado. Se você comprar agora para sua casa, imagine que você compre um novo computador para sua casa.
Chegou em casa, junto com a sua família, imagine que você pagou caro nesse computador. E você tira da caixa, instala ele direitinho, liga na tomada, e quando você aperta o botão para ligar, o que você espera? Que de repente, em poucos segundos, a tela comece a brilhar, tudo comece a funcionar, e nesse momento você diria para os seus filhos, por exemplo, perfeito. Ou seja, cumpriu o propósito pelo qual eu comprei ele. Ele foi criado para isso. Imagine se você comprasse agora um ferro de passar roupas novo para sua casa. Ligou na tomada, esquentou na temperatura adequada, não queimou a roupa e ao mesmo tempo está funcionando. Você diria o quê? Perfeito. Cumpriu o propósito pelo qual ele existe. A mesma palavra, o mesmo significado tem a ver com a vida cristã. Para Deus perfeito não é quem não erra. Para Deus perfeito é aquele que cumpre o propósito pelo qual ele existe. Ou seja, Deus nos criou para crescermos, nos desenvolvermos dentro do padrão estabelecido por Deus. O grande perigo que a gente vive na vida cristã é o perigo da gente ter tempo de crente, mas não ter crescido. É quando você se depara com irmãos que acabam virando anões espirituais. Tem tempo de crente, mas não cresceu. Continuam neófitos, continuam meninos, continuam levados por vento de qualquer doutrina ou heresia, continuam facilmente manipuláveis. A palavra, a fé não está determinada ou baseada na palavra, mas nas emoções. E por aí vai, por aí diante. Ou seja, não cresceu, não desenvolveu, não é perfeito. Quando a gente olha para esse aspecto com relação à maturidade, quando nós somos desafiados a ter maturidade, ele vai mostrar aqui que o caminho para essa maturidade, esse crescimento, no final da introdução do tópico 2, o Alex vai dizer o seguinte: a maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Nós vamos ver isso aqui se desdobrando em 3 subtópicos. O tópico 2.1 vai mostrar que na caminhada com Cristo, você quer conhecer Deus, você quer conhecer o Senhor, você precisa andar com Deus, precisa viver com Deus, precisa ter relacionamento com Deus, precisa estar com Deus. Muitas pessoas não perceberam até hoje que a oração, a palavra, não são meramente obrigações religiosas. Não é só crucificar a carne, é muito mais do que isso. Orar é colocar uma mão no coração e a outra no trono de Deus. Orar é se relacionar com Deus. Você fala com Deus. Quando você abre a palavra e começa a ler, a palavra fala com você. Deus deixou para você a mensagem dele, o ensino dele. Então, nós precisamos conhecer Deus. Essa experiência só vem no dia a dia. Você não pode ter pressa para crescer. Você não pode ter pressa para aprender. Você não pode ter pressa para amadurecer. Você precisa ter um passo a passo, lento e constante no aprendizado. Muitas pessoas acabaram desistindo e acabaram enveredando em algum caminho mais curto, alguma promessa mirabolante, tipo bênçãos micro-ondas, tantas semanas já tá pronto, tudo está resolvido, já é o obreiro, já é pastor. Irmão, alguns chamados na sua vida vão levar anos. Eu ouvi um grande pastor dizer o seguinte, ele aos 60 anos, ele disse o seguinte: eu hoje me sinto hoje a pessoa mais preparada para viver o que Deus tinha para a minha vida. Deus precisou de 60 anos da vida dele para prepará-lo. Não se engane, querido. Algumas coisas na sua vida não vão acontecer agora porque você é imaturo. Não vão acontecer agora que se Deus colocasse na sua mão, você ia estragar tudo. Você precisa conhecer Deus, caminhar com Ele. Precisa ter tempo, precisa ser lapidado, precisa ser experimentado. O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está modelando você. O que talvez o diabo esteja soprando na sua mente dizendo, você está esquecido, ninguém está te vendo. Deus está chamando de escola, de aprendizado. O nosso tópico 2.2 vai mostrar um outro aspecto importante aqui. Vai mostrar que essa maturidade vai mostrar no nosso relacionamento com as ovelhas. Como nós nos relacionamos no corpo de Cristo. Irmão, é preciso maturidade para lidar com pessoas.
Por uma razão óbvia. Lidar com pessoas não é fácil. Quantas pessoas se decepcionaram com o chamado, quantas pessoas se decepcionaram com a obra de Deus, quantas pessoas até desistiram de congregar, simplesmente porque não tiveram habilidade para lidar com outras pessoas. Irmãos, antes de você acusar alguém de ser uma pessoa difícil, eu queria que você fizesse uma pergunta sincera. Se você estiver assistindo essa aula perto de alguém agora, pergunta para alguém que está junto com você. Pergunta o seguinte: eu sou uma pessoa fácil de lidar? Eu sou uma pessoa fácil de lidar no dia a dia? E talvez você se surpreenda com a resposta. Alguns são francos demais, falam sem pensar. E pessoas assim acabam trazendo muito problema e agitando muito o ambiente. Algumas pessoas são muito sensíveis e se ferem com muita facilidade. E essas pessoas também são difíceis, porque você nunca sabe o que está bom, o que está ruim. Elas muitas vezes se trancam, não se abrem. E muitas vezes acabam desistindo muito facilmente de alguma coisa. Se ferem com facilidade. Enfim, existem pessoas de todo tipo, cada um tem sua forma de ser, cada um tem seus defeitos. Nós precisamos desenvolver a habilidade de lidar com outras pessoas. Irmão, você não pode simplesmente ser pau é pau, pedra é pedra, é do jeito que eu quero, vai ser dessa forma. Irmão, quando a gente tem filho, a gente não... Quem aqui não mudou por causa dos filhos? Não, eu sou assim, vai ter que me engolir. Quem aqui não mudou por causa de filho? Quando teu filho começa a crescer, você fala, senta aqui, ele não senta. E aí você tem que ensinar, você tem que orientar, você tem que explicar. Você vai matar? Vai espancar? Não, você tem que orientar. Você tem que adquirir habilidade, paciência. Tua filha começa a namorar. De repente é um relacionamento que você não concorda. Você está vendo que não é o caminho certo. Você criou ela no caminho da palavra e agora está enveredando para o caminho. Você vai fazer o quê? Você vai acorrentar? Não, você vai ter que orar, buscar estratégia em Deus, conversar, dar o choque da realidade, explicar, mostrar as consequências. Mas você não pode simplesmente proibir, amarrar e dizer não vai, acabou, eu vou te... Irmão, você está lidando com outro ser humano. Se fosse assim, Judas não tinha traído Jesus, Pedro não tinha negado Jesus 3 vezes. Eu pergunto a vocês, quantas pessoas começam a se culpar pelos erros dos outros? Irmão, a gente ensina, a gente orienta, a gente lidera, a gente conversa, a gente expõe nossas ideias, mas a gente não pode dominar os outros. Você não pode impedir os outros de errar. Você precisa respeitar a liberdade dos outros, até para errar. A pessoa tem direito dela, é a vida dela. Vai ter consequência? Aí é outros 500, vai ter consequência. Mas eu não posso impedir. Jesus não impediu Judas. Jesus não impediu Pedro. Jesus não impediu Tomé. As pessoas são livres. Da mesma forma que você é livre, nós precisamos acreditar e respeitar os outros. Adquirir maturidade. Não é porque o outro errou que eu não presto como líder. Não é porque o outro não quer que significa que eu sou desqualificado. Muitas vezes não. Eu vi um professor que eu tive no seminário que diz que a estatística está aí. A cada 12, um é Judas. Então, irmão, se aparecer um Judas, continua. Segue teu caminho. Faz a obra de Deus. Faz a vontade de Deus. Ajuda outras pessoas. Não é porque uma pessoa te traiu que vai parar de ajudar, parar de somar, parar de fazer. Nunca mais ajuda ninguém. Esse não é o caminho. Te decepcionaram? Continua. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Quem é que foi ferido? Vai lá e faz a mesma coisa. Então continua teu caminho. O nosso tópico 2.3 vai mostrar para a gente que essa maturidade também se revela na condução da igreja. Ele vai dizer o seguinte, sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. A gente precisa, irmão, estar pronto para fazer discípulos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que marcou minha adolescência, marcou a minha vida, foi um mentor que eu tive. O nome dele é Haroldo, ele é pastor. Ele é um homem que até hoje ora uma média de 3 a 4 horas por dia. Ele não tem muito estudo. Não é uma pessoa de um grande arcabouço de conhecimento. Não tem uma grande bagagem intelectual.
não tem nem faculdade, só tem o 2º grau. Mas esse homem marcou minha vida de uma forma profunda. Eu, adolescente, vi esse homem orar 3, 4 horas de joelho, orar até o dia todo, dependendo de algumas batalhas. Isso me impactou. Quando eu tive contato com o ministério dele, o meu desejo era orar como ele. Ser um homem de oração como ele. E em pouco tempo eu copiei isso. Eu tive várias situações de orar um dia todo, de orar uma noite toda. Eu tive várias situações de entrar em algumas batalhas, de gastar 4 horas, 5 horas em oração, de gastar um mês em oração e jejum a respeito de uma situação e Deus me dá a resposta daquilo. Sabe, de começar a ter experiência em batalha espiritual e poder na oração. É isso que Deus quer para a sua vida. Começa a andar com gente espiritual. Começa a discipular e ensinar outras pessoas a fazer o que é certo. Seja um reprodutor da doutrina bíblica. Seja, irmão, um reprodutor de exemplos sobrenaturais que vão impactar uma geração. É isso que nós estamos precisando agora. Nesse domingo, professores, ensinem não apenas com o texto, ensinem com a vida. Permita que seus alunos admirem você, não só nos 40 ou 50 minutos da aula, mas pelo crente que você é no domingo à noite, adorando a Deus no culto, e não do lado de fora conversando, assistindo a aula quando é outra pessoa, glorificando a Deus e fazendo a obra de Deus, amor pelos perdidos, ganhando almas para Jesus, levando um visitante domingo à noite para a igreja, sabe? E não apenas dizendo para as pessoas sobre conceitos teológicos, sobre transformação, sobre novo nascimento. Irmão, as pessoas já têm isso. As pessoas estão precisando é ver alguém fazer, alguém ser, para que elas possam copiar. A minha geração foi a geração que se espelhou nos profetas. Eu cresci vendo aquelas fitinhas cassete de pregadores, dos profetas. A minha geração caía de joelho na frente do púlpito, quando acabava um culto, dizendo: Deus me usa ou me mata. A geração de hoje trocou os profetas pelos youtubers, pelos influenciadores digital. Hoje o que impressiona não é quantas horas a pessoa ora de joelho, o que impressiona é quantos likes e quantos seguidores a pessoa tem no vídeo. O que nós precisamos hoje, de verdade, é de uma geração cheia da glória de Deus e que faça, que seja, para que uma multidão possa olhar e dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Chega de só blá, blá, blá. Nós precisamos viver o Evangelho e uma geração inteira seguirá. Que Deus abençoe. Que você possa ser uma referência. Que você possa ser um modelo a ser seguido. Que você possa viver o Evangelho de maneira que as pessoas queiram parecer com você, porque você parece com Jesus. Deus abençoe. Pastor William Barros ensinou que a maturidade dos discípulos se revela em seus relacionamentos fundamentais com Jesus, com a igreja e os seus liderados. Queridos irmãos, vamos ao tópico de número 3, onde abordaremos sobre o compromete-se com o crescimento. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele também compromete-se com o crescimento dos seus discipulados. Falando de maturidade, isso leva a uma compreensão e um comprometimento que a liderança deve ter, não só com o seu próprio crescimento, mas na evidência de um crescimento para com aquele que está sendo discipulado, que está sobre o seu cuidado, que está sobre a sua responsabilidade. Ao observarmos o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, apóstolo Paulo vai ensinar diversas vezes, vai dar as orientações necessárias para este crescimento. Alguns exemplos são citados, o 3.1. Primeiro, o apóstolo Paulo vai ensinar
sobre sendo o exemplo. Paulo recomendou que Timóteo fosse o exemplo dos fiéis. Está em 1 Timóteo 4,12. Como ele próprio era digno de ser imitado, porque ele cita: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 11. Só quem reflete Jesus, de fato, pode ser exemplo para a igreja, para os seus discipulados. É necessário que nós sejamos o exemplo como pais, sejamos o exemplo como patrão, como empregado, sejamos o exemplo como esposo, enfim, todas as atividades e principalmente na igreja, para que a gente alcance a estatura em que as pessoas compreenderão que é digno de ser imitado. Não era esse o caso de Diótrefes, mas sim de Gaio e Demétrio, que foram fiéis não só à sua liderança, aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, mas principalmente por aquilo que acreditavam, que vinham de Deus, que provinha dele a necessidade de sermos testemunhas fiéis e zelosas. O 3.2 também nos revela algo importante para o crescimento, que é ensinar a palavra. Se observarmos, João revelou que Jesus é o Verbo. O Verbo é a palavra. João 1:1. Ensinar a palavra e ter Jesus como referência de amor, de integridade, de fidelidade e de humildade era algum dos atributos que João tinha. Estar ensinando a palavra é vital para o crescimento dos discípulos. Assim como um bom advogado, ele aprende os segredos, as doutrinas, bem como o estudo minucioso das leis para que ele possa dominar o assunto, e não só dominar, mas também levar ao entendimento de outros, lendo obras voltadas a isso, assim como o arquiteto precisa estudar, se debruçar no melhor aproveitamento e também na estética da construção, assim como o engenheiro precisa realizar cálculos estruturais, fundações, assim um bom discípulo precisa também estar crescendo na graça e no conhecimento embasado pela palavra de Deus. Nós precisamos ensinar para obtermos lideranças saudáveis, discípulos fortes, e é por isso, como um terceiro plano aqui, no 3.3, nós precisamos sempre, para o crescimento sadio, apontar Cristo. Um líder forte é encorajador dos irmãos porque ele próprio tem a sua experiência com Deus. E é tão bom porque nós somos como uma placa de trânsito. Nós não temos o poder de trazer a pessoa ao caminho. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, nós que desempenhamos o papel, apenas somos uma placa que indica o caminho é Cristo. Nós somos como uma placa que diz: cuidado, não avance o sinal, porque se avançar, você pode sofrer um acidente. Que nós possamos apontar Cristo como sendo remidor, como sendo a suficiência dessa humanidade caída que tem buscado sempre o que é desprezível. Que Deus possa nos ajudar a encontrarmos forças como Gaio e Demétrio, que foram distinguidos por andarem na verdade e feito através do ministério que desempenhavam, um ministério sadio e forte. Eu ensinei que o discípulo maduro compromete-se com o seu crescimento ministerial e com o crescimento da Igreja de Cristo. Ele busca ser
uma referência idônea. Ele busca ser uma referência idônea. Ensina as Escrituras com responsabilidade e aponta sempre para Jesus. Concluímos nesta lição, pastores, que uma liderança forte tem um compromisso de formar outros líderes fortes, aos quais podemos recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. São essas as credenciais, compromissos, responsabilidades, fundamentos bíblicos, aspectos cruciais na formação de líderes e lideranças fortes. Vamos orar nesse instante, que Deus abençoe você e que você possa ser um difusor desta graça poderosa na formação de outros líderes. Oremos. Oremos, meus irmãos. Senhor, te adoramos e agradecemos pela aula de hoje, Senhor. E pedimos, ó Deus, humildemente, que possamos, ó Deus, crescer, que possamos ter estatura de crente, maduro, equilibrado, e possamos assim seguir e fazer a tua vontade, a tua obra e edificar vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer a você que ficou até agora. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também seguir-nos para ficar por dentro de tudo que nós estamos aqui partilhando com a editora Betel. Próxima lição, a lição de número 13, onde trataremos o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Que Deus te abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser.